Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos, né? Passando aqui nessa tarde para deixar uma meditação, né? Para todos. Uma linda história que fala do filho pródigo, né? Aquele filho que abandona o seu lar, né? Vai procurar viver sua vida lá fora. É um rapaz muito sucedido, né? Tem condições financeiras, né? Que vivia junto com a sua família, né? O seu pai. E ali ele deixa, larga tudo, né? E vai embora de casa. Mas que um certo dia ele se arrepende e volta para sua casa arrependido, né? É uma linda história, né? Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, né? Essa história maravilhosa, exemplo de vida para todos aqueles, né, que deixam o caminho do Senhor, né, e vai procurar viver o mundo lá fora, né? E, e logo cai em si e vê que isso não é uma vida verdadeira, né? Vamos ver aqui em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos, e desejava encher seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada, e caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de uma íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio chegou perto da casa, ouviu uma música e dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teus irmãos e o teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estavam com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegramos e regozijamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Uma linda história, né? De um filho que sai de casa, pede sua herança ao seu pai, né? E vai viver a sua vida. Quando ali ele gasta o seu dinheiro, né? Com bebidas, né? Com farras, prostituições e acabou sem nada, né? Porque a Bíblia fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, o que temos, né, na presença do Senhor, ela dura para sempre. Mas o que a gente tem quando servimos ao mundo, né, ao inimigo, a gente não tem nada, né? Então, aqui é uma linda história que ele tinha tudo, saiu da sua casa com riquezas, condições, né? Mas ao mesmo tempo acabou sem nada, né? Porque ali estava gastando seu dinheiro com aquilo que não era pão, com aquilo que não era vida, né? Com aquilo que era morto, a alegria momentânea. Mas graças a Deus ele teve um encontro, né, com o seu pai e ele reviveu, né? Porque ele estava perdido e foi achado. Perdido, uma pessoa quando está no mundo, quando serve ao mundo, ela é uma pessoa perdida, né? Uma pessoa perdida. Então, aqui, os dias de loucura, né? Não estava satisfeito com seu lar, queria ser dono de si mesmo, ele queria, né? Por isso ele saiu de casa, abandonou seu pai, que ele queria ser dono de si mesmo. Certamente os pais, com lágrimas, teriam aconselhado ao filho rebelde para que abandonasse tal ideia, mas não o teriam forçado. Então o pai não forçou, deixou que ele fosse, né? Deixou que ele fosse embora para ele passar por tudo isso para poder ver que o que ele estava fazendo não era certo, né? Então, a experiência tornou-se uma mestra serva a sua partida. Abraços, conselhos, lágrimas, sai com riquezas, criados, procura posar longe do lar, né? Então, ele saiu com fartura, com riquezas, teve abraços de sua família, né, de seu pai, teve conselhos, teve lágrimas, mas isso não adiantou. Precisou que ele passasse por tudo aquilo que ele passou, né, lá naquela cidade, para poder ele sentir falta de tudo que ele perdeu, né? Então assim é na nossa vida, quando a gente deixa os caminhos do Senhor, né? Abandona o Pai. Então, tornamos uma pessoa só no mundo, porque só com Jesus, né, que a gente tem apoio, tem amor, né? Tem alegria verdadeira, não é momentânea, é uma alegria verdadeira, né? É uma vida verdadeira. Então, esse rapaz, ele teve que passar por isso, né? A chegada ao país estrangeiro. Ele chegou a um país estrangeiro, né? Foi ali que ele foi viver a sua vida. Então, ele teve que passar por tudo isso. O moço foi para um mundo pobre. Lá ele gastou tudo e o seu dinheiro vivia à vontade, né? Seu estado acabou o dinheiro e veio a miséria. Teve que vir a miséria na vida dele, para ele dar valor tudo que ele tinha lá na frente, né?
Ele foi para uma cidade pobre e lá ele teve que gastar todo o seu dinheiro, né? Vivendo a sua vida à vontade, de fartura, gastando. Até que um certo dia acabou o dinheiro dele. E a vida dele se tornou uma vida de miséria, né? Não tinha mais nada. Ficou uma pessoa solitária, faminto, né? Não tinha amor, era solitário, faminto, não tinha onde se alimentar. Ele caiu em si e descobriu sua verdadeira condição. Quando tudo acabou na vida dele, ele caiu em si. Ele parou e pensou, né? Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Eu tinha tudo, era um rapaz bem-sucedido, tinha dinheiro, condições, tinha amor, né? Do meu pai, da minha família, né? Servia ao Deus, né? Então, foi tudo isso que aconteceu na vida desse rapaz, para poder ele voltar à vida que ele estava, né? Ele precisou passar no deserto, precisou passar pela dificuldade, né? Precisou perder para lá na frente ele cair em si e reconhecer de onde ele veio, né? Não tendo mais dinheiro, os amigos desaparecem. Porque quando a gente tem dinheiro, tá gastando, a gente tem amigos, né? Aqui na Terra. Mas quando o dinheiro se acaba, os amigos se afastam. Mas Jesus, ele nunca deixa o seu filho desamparado. Ele é o nosso verdadeiro amigo, né? Ele está sempre conosco. Se estamos na dificuldade, se estamos na abundância, mas o Senhor, ele é o nosso verdadeiro amigo, né? Então, assim como foi na vida desse filho pródigo, né? Assim é a nossa vida também. Serve de exemplo, né? Isso aqui é um exemplo muito grande na vida de cada um de nós. Então, entrega-se a orgia, clubes, bailes, né? Banquetes, né? A, ban a bancarrota, vende rebanhos, servos e etc. Muitas coisas, né? Ele fez, gastou muito. A última tentativa entrega-se ao azar, mas perde tudo, arruína-se. O que é o azar? O azar é jogos, né? Tem pessoas que depositam o seu dinheiro em jogos, apostando. Isso não vem de Deus. Isso é um azar muito grande na vida do ser humano. Aquele que se entrega à vida de jogos, né? Tem pessoas que são viciados em jogos. Passa seu tempo, a metade do seu tempo, né? Desperdiçando dinheiro com jogos. E isso não vem de Deus. Jogos são azar na vida do ser humano, né? Isso não vem de Deus. Então ele tentou, foi a última tentativa, né? Não tendo mais dinheiro, os amigos desaparecem, né? Porque o nosso verdadeiro amigo é o Senhor. Dá-lhe o estômago e o leva a meditar no lar, né? Pensa na intimidade do lar. Tudo que ele tinha, os dias de boa resoluções, né? O arrependimento, ele caiu em si, tudo ele veio pensar, de tudo que ele tinha para o que ele estava passando, né? A recepção no velho lar, né? Ele se põe a caminho de casa, esfarrapado e cadavérico, né? Não tinha uma roupa que prestasse, todo esfarrapado, né? Então foi assim na vida desse rapaz, né? E assim também é na nossa vida, né? A revolta do irmão e o amor do pai, a aplicação, né? Então ele volta para casa. A Bíblia fala que ele se arrepende, né? Ele se arrepende verdadeiramente. Ele se arrepende.
e ele se lembrou da família, né? Se lembrou da família, onde estava num lar que tinha amor, né? Tinha conselhos, tinha união, né? Entre seu pai, entre eles, e tinha também condições, né? Uma vida financeira, né? Aí ele se lembra da família, sentiu saudade, lembrou-se da fartura, né? Com sua misericórdia, e ele sentiu que onde estava poderia morrer de fome. Ele poderia morrer de fome. Então ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Ele se levantou e tomou uma decisão e disse: levantar-me-ei, né? E irei ter com meu pai. E pôs-se a caminho em retorno para o lar. Ele voltou para o seu lar, né? É isso que a Bíblia nos ensina, né? Essa história que serve para mim e para a sua vida, né? Então, o amor do Pai, né? Em geral, somos pródigos. Pródigo é todo aquele que destrói e gasta algo. O estado de pecador, né? Em geral, somos pródigo. Pródigo é todo aquele que destrói e gasta algo. E o estado de pecador está separado do Deus, né? De Deus. Vive em extravagâncias, desperdiça e saúde a vida que Deus lhe dá. Vivendo dissolutamente, o estado do pecador é de perdição e morte, né? Aquele que vive na vida do pecado, né? O estado dele é de perdição e morte. O filho pródigo estava morto para o pai, né? Para o pai ele estava morto, porque ele abandonou o pai, virou as costas e foi viver uma vida de pecador, né? Então ele estava morto para o seu pai. Quem não tem Cristo está perdido. Quem não tem Deus está morto. Veja só, irmão. Quando o ser humano se afasta dos caminhos do Senhor, né? Em Cristo ele está perdido e em Deus ele está morto, né? É uma verdadeira realidade, né? Uma verdadeira realidade. Então, ainda estava longe quando foi reconhecido por seu pai. Seu pai teve compaixão dele. O pai corre ao encontro do filho e lhe beija a face pálida. O pai explica o motivo da alegria, né? Então, o pai sempre está de braços abertos para receber o seu filho. Amém? Glória a Deus, né? Então, é tudo isso que aconteceu com esse filho pródigo. O que o pecador deve fazer? Deixar os vícios e as coisas mundanas, né? Não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo e o amor do Pai não está nele, né? E o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Nada disso vem de Deus, né? Mas do mundo, e tudo isso vem do mundo, né? E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Aquele que serve a Deus e faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre, né? Para sempre, na vida, uma vida eterna. Chegasse a Deus e reconhecesse pecador, né? Ele tem que chegar-se a Deus e confessar e reconhecer que ele é um pecador.
é conhecer a misericórdia e o amor de Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, né? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, né? O Senhor, ele é grande em perdoar pecado. Ele está pronto a nos perdoar quando pecamos, né? Muitas vezes dizemos assim, né? Ah, eu pequei, cometi um pecado muito grande, nem Jesus me perdoa. Mas Jesus, ele está pronto, a Bíblia fala, né? Na palavra do Senhor, que ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Ele está sempre pronto. Independente do que eu e você cometeu, independente dos nossos pecados, que seja pecadinho ou pecadão, mas se você se confessar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados, o Senhor, ele está pronto a perdoar o meu e o seu pecado. Então não se prenda, não pense que Jesus não vai lhe perdoar, né? Você pode ter matado, você pode ter roubado, se prostituído, mas o Senhor, ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Portanto, que seja de coração, né? Porque ele sonda os nossos pensamentos, né? O nosso coração. O Senhor, ele sabe de tudo, né? O nosso oculto, o nosso pensamento. Se você se arrepender, dobrar o seu joelho e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, né? Dependente do que seja, do que foi, pode ser o pior pecado do mundo, mas se você se arrependeu realmente dentro do seu coração, você se arrepender de coração, o Senhor, ele perdoa os nossos pecados. Ele está pronto, a Bíblia fala. Ele está sempre pronto a perdoar os nossos pecados, né? O Senhor está sempre pronto. Quando o homem se encontra pela análise do seu interior, né? Quando ele se encontra na análise do seu interior, ele acha a sua realidade e dá uma nova direção à sua vida. Renasce para um novo viver, né? Vê seus próprios erros, arrepende-se e muda de vida, numa real, né? Confessão. Joga fora tudo que está estragando seu viver. Assume uma forma nova de vida, sem as mazelas que o infectaram, né? Então, ele se arrepende, né? E pede perdão ao Senhor. O homem, quando ele reconhece que ele pecou, né? E quer mudar de vida, quer uma nova vida, né? Que o ser humano que conhece a palavra do Senhor, mesmo ele afastado, ele sabe, né, que ele está em pecado. E ele toma uma decisão, quando ele toma uma decisão e pede perdão ao Senhor, ele sabe que ele vai ser perdoado, né? Então, precisa de uma decisão na nossa vida, né? Temos que tomar uma decisão, né? Quando queremos viver uma vida com Cristo e se arrepender dos nossos pecados, né? Então, assim como foi na vida desse filho pródigo, é na minha e na sua vida, né? O Senhor, ele está pronto a nos perdoar, a nos receber, a nos revestir, né? Dar uma nova veste, uma nova vida, né? Para vivermos com ele, que não é de todo jeito, né? Então, quando o homem se encontra, compreende que Deus é o Pai amoroso, é bom, que satisfaz e torna feliz, né? Deus é Pai amoroso e bom. Deus satisfaz e torna feliz, né? Porque Ele é amor. O Senhor, Ele é amor, Ele é amoroso. Ele é o verdadeiro amor, né? E Ele nos satisfaz com a felicidade que só vem dEle. Aí aqui diz assim: quando o homem se encontra, vê sua vida
pregressa de erros e compreende que o seu destino depende dele mesmo e das escolhas que faz na vida, né? Quando o homem ele se, se encontra, né? A sua vida pregressa e erros e compreende, quando ele compreende, né? Ele para, pensa e compreende o seu destino. E o seu destino depende do Senhor, né? Então, o exame, o novo destino, convenção, a nova vida na casa do Pai, né? De reencontro e amor, de honra e dignidade, de abundância, festa e alegria. Tudo isso encontramos na presença do Senhor, né? Enquanto se cair em si e olhasse por dentro e achar o próprio eu divino e luz interior, a parte do Pai que está dentro de cada pessoa, e dar-lhe a verdadeira identidade de filho de Deus, né? É arrepender-se do mal, né? A verdadeira identidade de filho de Deus, quando a gente se arrepende do mal, né? Unir-se ao Pai, né? E começar uma nova vida de luz, abundância, dignidade, respeito e felicidade, né? Tudo isso, né? Quando a gente se arrepende, a gente torna-se ser filho de Deus, né? Do Pai que está dentro de cada pessoa. Quando se unimos ao Pai, né? Começamos uma nova vida de abundância, dignidade, respeito e felicidade na presença do Senhor. Então, assim como foi na vida do filho pródigo, também assim é na nossa vida, né? A nossa vida. Temos que se arrepender, né? Se arrepender de coração em tudo aquilo que a gente faz de errado, para poder adquirir o perdão de Deus. Que o Senhor, a Bíblia fala que Ele está pronto a nos perdoar. Portanto, que seja de coração, não de boca, de coração. Porque o Senhor, Ele nos sonda. Ele não conhece a mim e conhece a você, né? Ele sabe o que pensamos, né? Antes que viesse a pensar, Ele sabe o que a gente ia pensar. Então, esse perdão não é de boca, tem que vir de dentro do coração, para poder o Senhor estar pronto a nos perdoar, né? Eu deixo aqui essa passagem muito linda, essa história linda do filho pródigo, né? Para muitos que estiverem assistindo esse vídeo, ver como é a vida de uma pessoa que cai no mundo, que abandona tudo, deixa o seu pai, né, para viver esse mundo e chegando lá naquele mundo, pensando que vai ser feliz, vai ter felicidade, vai progredir, né? Mas não é assim. Esse mundo só tem alegria momentânea, é de momento. A verdadeira alegria ela está em Cristo Jesus. O Senhor, Ele é o nosso verdadeiro amigo, né? Não adianta tentar encontrar amigos verdadeiros, né? Porque naquele mundo lá fora, os amigos só querem o que você tem, né? A oferecer. Depois que acaba, eles não são mais seu amigo, eles abandonam, viram as costas. Então, Jesus, Ele é o nosso verdadeiro amigo. Na presença dEle, a gente encontra, sim, amigos, porque a Bíblia fala que há amigos mais chegados que o irmão, né? Então, em Cristo, teremos amigos, né? Em Cristo Jesus, né? E o Senhor, Ele é o maior amigo, é o verdadeiro, o único amigo, né? Então, só nele encontramos felicidade, né? Só neles encontramos o verdadeiro amigo,
Só nele encontramos paz, felicidade, prosperidade, né? E uma vida abundantemente na presença do Senhor. Então, você que deixou Jesus, né? Que se afastou da presença do Senhor e foi procurar lá fora uma vida aparentemente boa. Saiba que essa vida que você foi procurar lá fora, abandonando a casa do seu pai, deixando o seu pai, né? Não é uma vida eterna de amor, de prosperidade. Não é uma vida que você vai encontrar, né? Sinceridade. Tudo vai ser falso, tudo vai ser mentira, tudo vai ser momentâneo. Então, que você possa se arrepender, como fez o filho pródigo, né? Se arrependa, né? Enquanto é tempo, volte para o seu lugar, volte para a sua casa, né? Porque Jesus ele está pronto a te receber de braços abertos, né? E fazer como fez com o filho pródigo, né? Pôr a melhor roupa, né? Anel no seu dedo, que é honra, é lhe dar honra, né? Então, faça como esse filho pródigo, arrependa-se, peça perdão e volte para de onde você veio, né? Porque lá é o verdadeiro lugar, o lugar que vai nos levar à vida eterna, à salvação, ao lado de quem nos ama verdadeiramente, que é o nosso Deus, o nosso Pai, que deu o seu Filho em morte de cruz, por minha vida e por sua vida. Amém? Fiquem na paz e meditem nessa palavra. Glória a Deus.